Boa tarde, galera do site geraçãogospel.com. É com imenso prazer que falamos hoje com o pastor Cícero Gonçalves de Araújo. Casado, 2 filhas, pastor-presidente da Assembleia de Deus, Missão Belém. Pastor, é um prazer ter o senhor dando uma entrevista ao nosso site e falando um pouco de sua vida aos amigos internautas do geraçãogospel.com. Alegria nossa, operador irmão Carlos, em estar aqui e poder, sim, dar essa entrevista para todos vocês da geraçãogospel.com. Pastor, quando o senhor sentiu um chamado para o ministério pastoral e como foi essa experiência? No ano de 2000, nós tivemos uma revelação de Deus em São Paulo, trabalhando lá, já pastoreando a igreja por alguns anos. Quando Deus nos chamou, no ano de 2000, pastoreamos mais algumas igrejas em São Paulo. Em 2003, recebemos um convite para pastorear na cidade de Anápolis. Pastor, como o senhor vê a igreja de hoje? Quais os pontos positivos e os pontos negativos? Pontos positivos da igreja de hoje é que o Senhor continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, como nós temos visto na Assembleia de Deus, Missão Belém. É um dos pontos positivos, o Senhor sempre fez e continuará fazendo. Um dos pontos negativos hoje é que a igreja realmente, como a igreja de Esmirna, precisa voltar ao primeiro amor, precisa voltar à oração, à consagração, à santificação e fazer a obra de Deus com mais entusiasmo. Pastor, integrando o pessoal do Facebook, mandaram uma pergunta intrigante para a gente do geraçãogospel.com hoje, para ser feita ao senhor. Um dos nossos internautas fez a seguinte pergunta: qual a importância de se frequentar uma igreja hoje, sendo que a gente pode buscar a Deus dentro da nossa própria casa? A importância é que a Bíblia diz que os olhos do Senhor, eles estão atentos à oração da igreja e não da nossa casa. Nós podemos orar em casa, Deus ouve a mesma coisa, responde, mas os olhos do Senhor estão atentos à oração da igreja. E nós somos um corpo. Quem não faz parte desse corpo, irmão Carlos, está desligado. A igreja ela tem poder de ligar e desligar. Tudo que a igreja ligar na terra será ligado no céu. Tudo que a igreja desligar na terra será desligado no céu. Então a igreja ela tem poder de ligar e desligar. E quem não participa da igreja não tem ligação nenhuma. Então essa pessoa que não participa da igreja, ela corre o risco de não ser salva. Corre um risco porque ela não faz parte do corpo de Cristo. Pastor, quais têm sido os principais desafios enfrentados em sua caminhada como pregador da palavra de Deus? Hoje em dia o evangelho de Jesus Cristo, o operador irmão Carlos, tem sido, na realidade, banalizado por interesses próprios. Onde o evangelho é um evangelho simples, é só pregar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, que ele voltará, que ele fará milagres. Mas hoje a teologia da prosperidade, na realidade, tem deixado muito a desejar concernente o evangelho e tem trazido alguns prejuízos. Em toda a sua trajetória de vida, qual foi o momento mais importante para o senhor na igreja? O momento mais importante foi, na realidade, há 3 anos e meio atrás, quando nós fomos mandados pela nossa convenção estadual para Jaraguá, uma cidade bem evangelizada, com igrejas suntuantes, e chegamos aqui, eu, minha esposa e minhas 2 filhas, e hoje, como todos nós vemos, está aí a Missão Belém, uma igreja de renome na cidade, uma igreja crescente a cada dia, e foi um grande desafio, e hoje a gente goza desses frutos maravilhosos que o Senhor Jesus tem mandado para nos ajudar. A juventude de hoje tem se mostrado muito atuante na igreja. Em relação aos jovens do tempo em que o amado pastor tinha os seus 18 anos, existe alguma diferença, algum crescimento, ou continua do mesmo jeito? Jovem tem que investir neles, não é, cooperador irmão Carlos? Tem que investir nos jovens. Nós temos na nossa igreja um grupo de jovens muito grande, com aproximadamente 40 jovens, e os nossos jovens são dedicados à obra de Deus. Por quê?
São dedicados por causa do ensino, da estrutura, que nós ganhamos tempo quando nós sentamos com os nossos jovens, aconselhamos, lideramos ele e ensinamos ele. E nós temos aí um grupo de jovens ainda na nossa igreja, cooperadores na obra de Deus. Mas se deixar os jovens ficarem dispersos, o mundo aí oferece muitas coisas que com certeza irão tirar eles da presença de Deus. Mas quando investimos com estudo, com palestra, com conselhos, o resultado é o que nós estamos vendo na nossa igreja hoje, Assembleia de Deus Missão Belém aí, com mais de 10 obreiros, tudo na faixa etária de 16 a 20 anos. Alguns no mesmo pique que a gente tinha quando jovem, trabalhando, evangelizando, buscando almas, fazendo a obra de Deus. Volto a falar, tudo é investir no ensino, ganhar tempo sentando os jovens, ensinando eles para que o mundo não venha levá-los. Pastor, a família tem sido o principal foco de muitos pastores, visto muitos lares seculares estarem sendo destruídos. Como o pastor vê essa situação e que conselho deixaria nesse momento? Deixaria o seguinte conselho, o cooperador irmão Carlos, que as famílias no século XXI estão precisando de diálogo entre as famílias, diálogo entre o esposo, entre a esposa, entre os filhos em casa, preparando os filhos para o futuro. E hoje, ao invés de dialogar, as famílias não param para conversar, e tem sido aí um dos grandes motivos pelos quais muitas famílias têm sido prejudicadas, né, pela falta de diálogo. A família sentar, conversar, o culto no lar tem feito muita falta, não é? O culto doméstico tem feito muita falta nos lares. As famílias antigamente, até hoje nós temos essa prática de cantar hinos em casa com a família, ler um versículo bíblico, orar junto, e as famílias têm perdido essa prática em frente à televisão, em frente à internet, e tem sido aí um dos grandes prejuízos para a família do século XXI. Casado e com 2 filhos, como é ser 3 ao mesmo tempo? Pai, marido e pastor. Pai, marido e pastor, envolvendo, graças a Deus, a minha família é atuante na igreja, na obra do Senhor. Minhas duas filhas cantam na igreja, minha esposa canta, prega, faz a obra, e isso facilita muito, né? Porque existem muitos problemas nos dias odiernos de pastores que às vezes eles ficam só no ministério, ele puxa para um lado, a esposa às vezes não dá aquela cobertura que precisa, mas a minha esposa é uma verdadeira pastora, minhas filhas fazem a obra de Deus junto comigo, e isso aí torna mais fácil prosseguir cuidando da igreja do Senhor na terra. Muitos pastores têm sofrido muito com seus filhos fora da igreja. Qual o segredo de ter 2 filhos atuantes dentro da igreja? Muito diálogo, ensinar os filhos o caminho que deve andar. E a Bíblia ainda diz, irmão Carlos, ensinar os filhos no caminho em que deve andar. Porque ensinar o caminho é eu mandar os meus filhos ir e não ir junto. E hoje acontece que muitos pais, eles pegam os filhos, mandam para a igreja, mas eles mesmos não vão. Perdem cultos e ensinar o filho no caminho em que deve andar e pegar na mão dele e ir junto. E tem sido um dos motivos principais pelos quais minha família é envolvida na obra do Senhor. É porque eu vou junto, estou junto, chamo eles para ir comigo, e todos os dias, quando nós não estamos na igreja sede, estamos nas congregações fazendo a obra de Deus. Mudando um pouco de assunto, pastor, como o senhor vê a música evangélica hoje, sendo lançados continuamente vários hits como forró gospel, sertanejo universitário gospel, sem contar os hits do mundo que muitos evangélicos modificam e trazem para dentro da igreja? Prejuízo para o evangelho. Eu acho que o hino sacro, o hino que faz o pecador chorar, que faz o pecador desmanchar na presença de Deus, está faltando. Enquanto que os hinos mais badalados aí traz uma emoção física. E hoje, nos dias atuais, nós não precisamos de inovação e nem emoção física dentro da igreja. Nós precisamos de hinos sacros, palavra de Deus para o povo e presença de Deus no meio da igreja, para que a igreja volte como a igreja de Esmirna ao primeiro amor. Falando em música evangélica, hoje esse nome foi mudado para gospel. Os cultos ao ar livre se transformaram em shows gospel. Enfim, diversos nomes com esse título. O que o senhor acha da relação ao cristianismo? Isso é bom ou pode futuramente trazer algum problema para o povo evangélico?
Eu acredito que pode futuramente trazer alguns problemas para o povo evangélico, tendo em vista que hoje, por causa de tudo isso que vem acontecendo, já tem pessoas dentro da igreja querendo imitar pessoas que não têm nenhuma ligação com o meio evangélico. Imitar na música, imitar no cabelo, imitar na forma de querer parecer. E a igreja, ela não tem nada a ver com o mundo. Jesus falou no capítulo 17 de João que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Rapidinhas, geraçãogospel.com. Pastor, família. Família, a alegria de um líder. Livro predileto. Os Heróis da Fé. Uma cor. Branca. Igreja. Assembleia de Deus. Ministério. Missão. Dinheiro. Dinheiro, consequência. Um lugar. Igreja. Um pastor. Cícero. Um nome. Pastor Cleusmar. Deus. Deus é nossa única regra de fé na terra. É a existência do nosso Deus. Pastor, se alguém quiser contatar o senhor para pedir uma oração, ou se quiser estar conversando com o senhor, como que a gente faz para chegar até o senhor? 96657926 e 33262611. Nós estamos aí pronto para atender, aconselhar famílias que precisarem, nós estamos à disposição. Pastor, deixa uma mensagem para os nossos amigos internautas do geraçãogospel.com. Quero deixar uma mensagem para vocês nessa manhã, baseada em Isaías 41:6, que diz: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Então esforce-se para servir ao Senhor e conte conosco que nós estamos prontos a ajudá-los. Geraçãogospel.com, 24 horas ligado em Deus.